Olá a todos, meu nome é André Gomes, sou fundador da Criostaminal desde 2003 que estou ligado a este projeto. Neste momento sou diretor-geral da empresa e é com muito prazer que temos aqui hoje connosco o Dr. José Carlos Pereira, que além de ser médico é também conhecido de todos nós. E antes de mais queria lhe dar os parabéns por este momento, está prestes a ser pai, e também dar-lhe os parabéns por se juntar à família Criostaminal. Obrigado pela sua decisão, que muito valorizamos. Hoje vamos ter aqui uma breve conversa, só para esclarecer algumas dúvidas. É importante também, nós temos sempre por missão ser muito claros em relação à informação e queremos hoje aproveitar este momento também para esclarecer algumas dúvidas. Obrigado, André. Obrigado, antes de mais, à família Criostaminal por me acolherem tão bem e por serem também uma referência no mercado nesta nova ciência que é a preservação do cordão umbilical e das células estaminais. A verdade é que ao longo destas últimas semanas, nas minhas redes sociais, foram-me solicitando várias dúvidas e é bom podermos ter esta conversa hoje porque vamos conseguir realmente esclarecer algumas das dúvidas desta ciência tão promissora que é a conservação das células estaminais. Para além disso, perceber e educar as pessoas para não desperdiçarem este bem que é tão único e tão especial neste momento do nascimento da criança. Sem dúvida, é um bem único e nós costumamos dizer isso. É de facto importante esclarecer as pessoas, até porque nós temos este esforço constante de tentar explicar às pessoas as vantagens das células estaminais, até porque os nossos clientes são sempre novos, digamos assim. Portanto, o esforço é contínuo de educação e é de facto uma área muito promissora. Já nos últimos 30 anos tem-se vindo a desenvolver com mais de 45 mil transplantes já realizados com sangue do cordão umbilical ao longo deste tempo. Além disso, há já centenas de ensaios clínicos para novas aplicações. Há uma lista bastante vasta de aplicações com sangue do cordão umbilical e a área do tecido do cordão umbilical também é bastante interessante e que com certeza vamos desenvolver noutras questões. Eu sei que a Criostaminal foi realmente pioneira na disponibilização deste serviço em Portugal e é incrível realmente o rigor e a minúcia com que vocês disponibilizam os mais elevados padrões de qualidade, não só na disponibilização do serviço, mas também no armazenamento e no processo de armazenamento destas células. Mas antes de falarmos exatamente sobre o que é que diferencia a Criostaminal de outros laboratórios que também têm estas técnicas, eu queria perceber porque é que é tão importante, e para as pessoas perceberem também lá em casa um bocadinho, porque é que é tão importante preservarmos as células do cordão umbilical do nosso bebê. Sim, ainda bem que faz essa questão. De facto, o sangue do cordão umbilical é algo que já é utilizado há cerca de 30 anos em terapias, já há mais de 45 mil transplantes feitos em todo o mundo. Portanto, são células que, para as pessoas perceberem, são semelhantes às da medula óssea. E, portanto, quando há alguma doença de sangue, sobretudo em que é necessário uma quimioterapia, uma radioterapia, em que é necessário destruir a medula óssea, porque tem uma leucemia, por exemplo, um linfoma, depois é necessário repor essas células da medula óssea. E as pessoas estão habituadas a ouvir, se calhar, falar mais em procurar um dador compatível de medula óssea. No fundo, o sangue do cordão umbilical substitui a medula óssea nesse tipo de terapias. Portanto, já há mais de 45 mil transplantes feitos com sangue do cordão umbilical precisamente neste tipo de doenças. São mais de 80 doenças já tratadas com sangue do cordão umbilical e, além disso, há um conjunto de outras... de uma investigação mais recente, digamos assim, que está a ser feita para outras aplicações em doenças, desde doenças autoimunes até doenças como enxerto contra o hospedeiro, portanto, doenças que mais do sistema imunitário, que também está ligado ao sangue, não é? Em que o sangue do cordão umbilical e o tecido do cordão umbilical podem ser aplicações importantes. André, relativamente ao cordão umbilical, eu sei que é possível colher células estaminais, quer do tecido do cordão umbilical, certo? Quer do sangue do cordão umbilical. O André pode explicar-me qual é que é a diferença de quer de uma e quais são as suas aplicações, digamos, na medicina e as suas aplicações práticas depois, e a diferença entre umas e outras? Claro. De facto, há dois tipos de células estaminais que é possível colher no momento do parto. Portanto, o parto é um momento único, há ali 5, 10 minutos em que é possível recolher este tipo de células, em que se não forem recolhidas são desperdiçados, portanto são um resíduo que é depois descartado no hospital, mas é importante e de facto o sangue do cordão umbilical e o tecido do cordão umbilical têm estas células especiais, digamos assim, que são células estaminais. As do sangue do cordão umbilical são células estaminais hematopoéticas, que são o tipo de células que dão origem às células do nosso sangue, e portanto quando é feito um transplante de sangue do cordão umbilical, no fundo ele vai repor a tal medula óssea e que permite produzir todo tipo de células do sangue.
E no caso do tecido cordão umbilical tem outro tipo de células estaminais, que são células mesenquimais, que são, no fundo, são complementares em alguns tipos de tratamentos. Por exemplo, num tratamento de uma leucemia é possível tratar com o sangue do cordão umbilical, o tal transplante de células hematopoéticas, e coadjuvado com células mesenquimais do tecido cordão umbilical, porque elas têm propriedades de regular o nosso sistema imunitário. E um dos problemas, por exemplo, no transplante de medula óssea de sangue do cordão umbilical é o risco de haver um ataque do enxerto contra o hospedeiro, é assim que se chama a doença. E, portanto, as células mesenquimais, ao regularem o sistema imunitário, permitem que isso não aconteça. E, portanto, nós aconselhamos, de facto, guardar o sangue e o tecido cordão umbilical, porque elas são complementares em alguns tratamentos e também porque, sobretudo, o tecido cordão umbilical está a ser estudado num leque muito alargado de doenças, em que, ao estarem a guardar este bem único, estão a permitir a possibilidade de o utilizar no futuro. E, portanto, há várias aplicações a serem desenvolvidas na área, sobretudo, de doenças autoimunes e do sistema imunitário com as células do tecido cordão umbilical. Obrigado. Então, dadas as aplicações que o André acabou de referir, quer das células estaminais do tecido, quer das células estaminais presentes no sangue, eu, obviamente, por segurança e por também ter estudado um bocadinho mais sobre isto, optei por guardar as duas. Mas também é importante clarificar que qualquer família, e de acordo com a decisão de cada um, podem optar por uma das decisões, ou seja, só guardar as células do sangue ou só guardar as células do tecido cordão umbilical, é isso? Sim, podem guardar apenas as do sangue ou as do sangue e do tecido cordão umbilical. Nós aconselhamos sempre que guardem sempre o sangue, que é aquela que tem mais aplicações neste momento, e depois podem complementar a decisão com o tecido cordão umbilical, exatamente. Eu sei que já foram realizados tratamentos com amostras guardadas no vosso banco de criopreservação, da crioestaminal, num menino que tinha anemia aplástica grave. Eu sei que isto foi feito recentemente. Podes explicar-nos o contexto destas utilizações? Ou desta utilização? Sim, a utilização na anemia aplástica foi mais recente, foi há pouco mais de um ano. Temos já várias aplicações, em crianças portuguesas já são mais de 10. No caso desta anemia plástica, portanto, é uma doença em que, como sabe, o nosso sistema, a nossa medula óssea deixa de produzir células do sangue e somos incapazes de produzir células do sangue, o que é uma doença muito grave e fatal, que se consegue remediar durante algum tempo com transfusões sanguíneas, mas que tem que ser necessariamente feito um transplante ou de medula óssea ou de sangue do cordão umbilical. Felizmente esta criança tinha o sangue do cordão umbilical guardado connosco e, portanto, foi-nos solicitado pela equipa médica e depois foi feito o transplante no IPO de Lisboa, em que o transplante em si é algo relativamente simples, portanto é feita uma infusão do seu sangue do cordão umbilical, no fundo é-lhe devolvido o seu sangue, que como tem estas células estaminais, consegue reproduzir-se. As células estaminais têm esta capacidade de se poderem dividir e de se poderem diferenciar e de facto repôs todo o sistema sanguíneo do miúdo e agora tem as células estaminais na sua medula óssea que vai produzindo as células do sangue. Portanto, de uma forma, felizmente tinha o sangue guardado connosco e rapidamente conseguiu resolver a questão. Que se não tivesse, teria que procurar um dador compatível e nem sempre é possível, infelizmente. Portanto, foi algo que, cada vez que nós temos uma utilização, é algo que é a nossa missão, no fundo. Nós estamos cá para poder ajudar as pessoas e dar acesso a estas tecnologias inovadoras que as células estaminais nos permitem e, de facto, é muito gratificante para nós quando temos uma utilização como esta. Mas, como disse, é uma de várias, tivemos várias, nós felizmente temos tido sempre sucesso em todas as utilizações que fizemos e já libertamos amostras para serem usadas quer nos Estados Unidos, quer em Espanha, em Portugal, quer no IPO de Lisboa, quer no IPO do Porto, que é onde se fazem transplantes deste tipo em várias doenças, quer para o próprio, como foi este caso, portanto a pessoa recebeu as suas próprias células, quer entre familiares, portanto entre irmãos, e sempre com sucesso, felizmente. Graças a Deus que isto é uma ciência em desenvolvimento e podemos aproveitar para salvar vidas todos os dias, não é? A verdade é essa. Sim, é essa a nossa missão, no fundo, exatamente. Okay. André, dado todas estas aplicações de que me falou e de salvar vidas, inclusive, diga uma coisa, o que é que, no fundo, diferencia a crioestaminal das outras empresas de criopreservação, em Portugal, nomeadamente? Olha, são vários fatores. Nós... Não gosto muito de falar de nós, mas de facto há aqui algumas coisas que nos diferenciam. Nós fomos a primeira empresa, somos uma das primeiras na Europa, já iniciamos em 2003, portanto já com uma vasta experiência, fomos uma das primeiras na Europa, como eu estava a dizer, o primeiro banco na Península Ibérica, e portanto esta experiência e esta solidez de
sermos algo que já tem uma estrutura muito, muito sólida. Recentemente ainda fizemos parte, integramos agora um grupo, somos o maior grupo europeu, portanto temos laboratórios um pouco por toda a Europa. Portanto, esta solidez e experiência é de facto algo que nos distingue. Mas não é apenas isso, portanto, nós desde o início da nossa atividade, temos apostado sempre na qualidade dos nossos serviços. Temos uma acreditação internacional já há mais de 10 anos, específica para esta área do sangue do cordão umbilical. Aliás, somos a única empresa em Portugal com uma acreditação internacional, quer para o processamento do sangue do cordão umbilical, quer para o tecido do cordão umbilical, que é de facto algo que nos distingue. E depois temos toda a nossa área de investigação. Nós somos a única empresa em Portugal a fazer investigação com células staminais, portanto temos um grupo de investigação já há 15 anos na empresa ligado ao desenvolvimento de novos projetos de investigação, em parceria sempre com universidades e com os principais grupos de investigação em Portugal, a trabalhar com células staminais. Temos já 4 patentes registadas precisamente fruto desta investigação e mais recentemente esta investigação tem evoluído para uma nova área que temos na empresa, que também é distintiva, que é a produção de medicamentos a partir de células staminais. Ou seja, nós temos um outro laboratório dentro do grupo, dentro do nosso grupo de laboratórios, aqui das nossas instalações, em que estamos a produzir medicamentos à base de células staminais. Para ensaios clínicos nesta fase, portanto temos vários ensaios a decorrer, um deles para tratar AVC, portanto com células staminais da medula óssea, em que devolvemos as células ao doente para que ele possa recuperar mais rapidamente o AVC, é essa a ideia do ensaio. Temos também, prestes a começar, um outro ensaio para crianças com paralisia cerebral, portanto usando o seu sangue num tipo específico de paralisia cerebral, devolver o sangue à criança para que possa recuperar mais facilmente. E temos outro mais recente ainda, que é uma investigação que estamos a fazer para produzir um medicamento para tratar as pneumonias graves da Covid-19, sobretudo. Não apenas, mas também da Covid-19. Portanto, é uma área que está em franco desenvolvimento que nos permite aqui ter um serviço muito mais completo para o nosso cliente. Nós não somos apenas um banco que guarda o sangue do cordão umbilical e o tecido do cordão umbilical, temos aqui uma cadeia mais completa e como fazemos investigação e estamos a desenvolver novas terapias, isto também é uma vantagem para os nossos clientes, porque no fundo vão ter acesso a estas terapias inovadoras, enquanto têm a garantia de ter o seu sangue do cordão umbilical guardado num banco com solidez e com experiência. E se calhar aquilo que mais nos distingue em termos de experiência e de qualidade é mesmo aquilo que falamos há pouco, no fundo, a utilização em crianças que foram tratadas com o sangue do cordão umbilical que nós tínhamos guardado com sucesso. Portanto, não há melhor prova de qualidade do que essa, creio eu. Sim, sem dúvida nenhuma. E parabéns. Obrigado. Como é que garantem guardar a melhor amostra possível para um eventual tratamento? Falou-me aí de tantas aplicações práticas. Como é que vocês garantem que guardam a melhor amostra para uma possível aplicação numa doença prática no futuro? Sim, nós de facto temos esse princípio de garantir a melhor amostra, é isso que nós dizemos aos nossos clientes, e não é apenas uma frase, portanto, isto nós dizemos porque nós controlamos todo o processo, desde o início até ao fim, digamos assim. Nós temos desde o kit de colheita, que é produzido por nós, que é um dispositivo médico e que nos permite ter a melhor colheita possível. Temos o transporte contratualizado com a empresa especializada em transporte de amostras biológicas e depois trabalhamos 7 dias por semana no nosso laboratório, portanto a amostra chega imediatamente ao nosso laboratório e é processada com a melhor tecnologia possível. Temos aqui, inclusivamente, melhorias que, fruto da nossa investigação, precisamente, temos o nosso processo que nos garante ter o máximo número de células possíveis guardadas e depois o acompanhamento médico, científico, ao longo de todo, sempre que é necessário, quando o cliente de facto necessita da amostra para a utilização, damos esse acompanhamento e colocamos a amostra no hospital onde vai ser feita a terapia. Portanto, nós conseguimos controlar todo o processo, sempre garantido pelo nosso sistema de gestão da qualidade, pelas acreditações internacionais e pela experiência que temos em todo este processo. Portanto, é por isso que dizemos que, de facto, nós não conseguimos controlar a colheita da amostra, porque às vezes não é possível colher mais sangue, ou não é possível colher tanto tecido, mas aquilo que nos chega e aquilo que é processado por nós e que nós entregamos é, de facto, o melhor possível com aquela amostra. Isso podemos garantir. O André falou aí do kit de colheitas e eu já tenho o kit de colheitas comigo, felizmente, já chegou. Eu tive a oportunidade de observar que o kit é concebido para conseguir guardar o maior número de células staminais possível.
Explique-me porque é que este kit é concebido desta maneira e como é que funciona. Exato. Olha, de facto, é um dispositivo médico que tem vários componentes e nós desenhámos de modo a ter a melhor colheita possível. Isto, por um lado, porque temos um saco de colheita especial que nos permite colher um pouco mais de sangue do que é normal, portanto, colher o máximo número de células possível, com um sistema de desinfecção que permite ter a amostra com o mínimo risco de contaminação possível, e depois também todo o transporte e a forma como a amostra fica acondicionada no kit garante a maior estabilidade térmica para o transporte desde a maternidade até o nosso laboratório. Portanto, em conjunto, conseguimos ter mais amostra de melhor qualidade e no menor tempo e variações térmicas possível para ter a melhor amostra, de facto, colhida com o nosso kit, que é específico, que é nosso e que é um dispositivo médico para este tipo de colheitas. André, diga-me uma coisa, imaginando hipoteticamente, esperemos que não, mas que no futuro, eventualmente, no caso do meu filho, do Tomás, vir a precisar destas células, como é que o André me consegue garantir que tenho a melhor qualidade de preservação ao longo do tempo e de condições de preservação destas células estaminais? Sim, de facto é muito importante. Portanto, nós estamos a fazer um serviço por um período de 25 anos, que até pode ser estendido por um período maior. Portanto, é que podemos garantir que ao longo deste tempo a amostra mantém as suas características e isso é importante. Para já, olha, fazemos logo desde o início toda a caracterização possível, ou seja, a qualidade da amostra, desde um conjunto de testes que são feitos ao sangue materno, conjunto de agentes infecciosos, à própria amostra de sangue do cordão umbilical, para avaliar o número de células, a viabilidade celular e todas as características da própria amostra, que nos dá uma ideia daquilo que tínhamos quando foi criopreservado. E esta informação é bastante importante depois, quando se for necessário, para saber que tipo de amostra que temos. E depois, além disso, ao longo do processo de criopreservação, nós temos acesso a amostras para investigação, temos vários pais que nos doam amostras para nós podermos fazer os nossos projetos de investigação e essas amostras também nos permitem ir testando o processo de criopreservação ao longo do tempo. Ou seja, nós vamos, mensalmente, vamos guardando amostras para este tipo de testes que vamos descongelando mensalmente, de 6 em 6 meses, ano a ano, 5 anos, 10, 15, 20 anos, portanto permite-nos ter uma ideia sempre da qualidade das amostras que temos armazenadas. E temos essa garantia ao longo de todos estes anos que as amostras estão em perfeitas condições e quando são descongeladas estão com uma viabilidade equivalente àquela que tinham. E essa é a grande maravilha desta técnica da criopreservação, que permite-nos congelar células e depois descongelá-las e elas manterem-se vivas, o que parece milagroso, mas de facto é essa a grande técnica da criopreservação e que permite ter células viáveis com as características que tinham quando foram criopreservadas anos mais tarde. Isso a mim como pai, sem dúvida alguma, me deixa muito mais descansado. Não é? Saber que posso contar, pelo menos dentro dos próximos 25 anos, saber que posso contar com a viabilidade quase perfeita, digamos, das células estaminais. Isso é muito tranquilizador. Neste momento há 25 anos de experiência, porque esta tecnologia existe desde essa altura, mas daqui a 25 anos, por exemplo, já teremos dados de 50 anos de criopreservação. E tudo indica que as células estarão perfeitamente viáveis, porque, no fundo, o grande risco é no processo de congelamento e depois no descongelamento. O período em que elas estão criopreservadas não influencia a sua viabilidade, digamos assim. Ok. André, uma das dúvidas que surgiu durante destas semanas em que estive em contacto com os meus seguidores é a possibilidade de células de um irmão darem para o outro irmão, filhos do mesmo casal, mas não sendo gêmeos verdadeiros, sendo gêmeos falsos. Que tipo de compatibilidade é que existe? É possível isto ajudar no tratamento de um irmão para o outro? Como é que isto funciona, André? Sim, há uma grande compatibilidade entre irmãos. É uma compatibilidade de 25%. Okay. 25% pode parecer pouco, mas, por exemplo, entre nós dois, a probabilidade de sermos compatíveis é muitíssimo baixa, 0,00 qualquer coisa. Portanto, okay. Uma probabilidade muito baixa. Entre irmãos é relativamente alta, de 25%. Portanto, no fundo, há 4 combinações possíveis entre os genes dos pais para dar um filho. Portanto, há 25% de probabilidade de 2 irmãos terem semelhantes geneticamente neste aspecto. E que facilita bastante e é sempre preferível um transplante entre irmãos do que entre pessoas não relacionadas, apesar de serem compatíveis. Portanto, além de ser mais fácil encontrar um doador dentro da família, é melhor o outcome do transplante. Nós aconselhamos, de facto, a guardar entre irmãos porque a probabilidade é apenas de 25%. Portanto, não há nenhuma garantia que entre 2 filhos eles sejam compatíveis. Podem ser ou não com esta probabilidade. Ok.
Okay. O André há bocadinho falou-me também de uma hipótese que por acaso achei muito interessante na área da pesquisa e do desenvolvimento, que era os pais que mesmo que não queiram eventualmente guardar ou preservar as células do cordão umbilical ou do sangue do cordão umbilical, podem doar, no entanto, estes tecidos para a criogestaminal para pesquisa e para desenvolvimento futuro. Quer-me falar um bocadinho mais sobre isto? Sim, sim. Nós, desde há algum tempo, temos projetos de investigação e necessitamos de células estaminais para essa investigação. E aquilo que o nosso compromisso, e acho que esta pandemia também nos ajudou a pensar um pouco sobre isto, é que todas as crianças em Portugal deviam ter acesso a esta tecnologia e, portanto, toda a gente devia guardar o sangue do cordão umbilical. E nós estamos comprometidos com isso. Queremos, por um lado, dar acesso na forma mais acessível possível às famílias para guardar o sangue e o tecido do cordão umbilical, e temos várias formas de o fazer, mas também aqueles que decidirem, por alguma razão, não guardar para si, para a sua família, poderem doar para a investigação. Há imensos ensaios clínicos a decorrer, há a investigação mais fundamental a ser feita nas nossas universidades e um pouco por todo o mundo, com novas aplicações com sangue e com tecido do cordão umbilical. E para isso é necessário amostras doadas para essa investigação. E nós temos este compromisso, de facto, que 100% dos bebés deviam colher o sangue do cordão umbilical, seja para guardar para uso no contexto familiar, seja para doar para a investigação, para outros poderem beneficiar deste bem único. Porque, de facto, estas células, se não forem preservadas, se não forem recolhidas naquele momento específico, no parto, já vão se desperdiçar. E é uma pena, porque, de facto, tem potencialidades enormes e temos que tentar guardar essa potencialidade para o futuro. E a criopreservação permite precisamente isso, congelar no tempo esta potencialidade. Ok. Guardar estas células num banco de criopreservação familiar, como é o caso da criogestaminal, tem obviamente um valor associado. No entanto, eu sei que há opções facilitadoras de pagamento. André, pode-me falar quais é que são estas modalidades e para poder facilitar também algumas famílias poderem ter acesso a este sistema de criopreservação? Sim, nós temos, portanto, este compromisso de que todos devem guardar, seja para investigação, seja para uso no seu contexto familiar, e queremos torná-lo o mais acessível possível. E, recentemente lançamos uma forma de pagamento em que os pais não têm que fazer qualquer investimento inicial, portanto, basta adquirir, tem que apenas fazer a adesão ao serviço, que é a aquisição do kit, que tem um valor de 125 euros, que inclui com isso toda a parte administrativa necessária para dar início ao processo, e também tem umas ofertas de boas-vindas, nomeadamente um acompanhamento obstétrico e depois de pediátrico online para as famílias. E há este pagamento inicial e depois apenas um pagamento de 80 euros por ano. Portanto, qualquer família neste momento em Portugal pode guardar o sangue do cordão umbilical por apenas 80 euros por ano. Portanto, é um pagamento faseado ao longo do tempo, ao longo dos 25 anos do contrato. Ou então, pode optar por aquilo que era o método mais tradicional, que era pagar o serviço todo dos 25 anos logo ao início. Se optar por essa modalidade, tem um valor a partir de 1.250 euros, portanto, bastante acessível e que pode ser pago com prestações mensais através de financiamento. Mas, de facto, o pagamento anual que nós lançamos recentemente permite, de facto, que qualquer família possa ter acesso, apenas tem que pagar 80 euros por ano, portanto, perfeitamente acessível. E, caso opte por não guardar, como disse há pouco, nós queremos que 100% dos bebés escolham o sangue do cordão umbilical. Portanto, pode doá-lo para a investigação e nós temos vários projetos de investigação a decorrer e estas amostras são muito importantes, nomeadamente aquele em que estamos mais empenhados neste momento, que é produzir medicamento para o Covid-19 e começar um ensaio clínico dentro em breve e, portanto, estas amostras são sempre bem-vindas para a investigação, caso as famílias não optem por guardar para si. Eu estava aqui a fazer contas, 80 euros por ano, nem 10 euros por mês dá. Portanto, é perfeitamente acessível a qualquer família hoje em dia ter acesso a esta técnica e fazer a criopreservação das células estaminais do seu bebê, sem dúvida nenhuma. Isto representa um esforço para nós. No fundo, nós temos bastantes custos logo no início, naturalmente, que é aí que fazemos todas as análises ao sangue do cordão umbilical, todo o processamento, mas queremos, de facto, esta é a nossa missão, é dar acesso a esta tecnologia a todas as famílias portuguesas e, portanto, temos que também fazer a nossa parte e acho que aqui a pandemia também nos ajudou aqui a refletir um pouco e é importante que todas as famílias, seja qual for a sua condição social e económica, possam guardar o sangue do cordão umbilical para si e desta forma, de facto, é muito acessível. Claro que sim.
sem dúvida alguma. E acho que é de mais valorizar a crioestaminal por ter acedido a este protocolo. Bom, André, eu acho que já tenho aqui uma série de dúvidas que já ficaram esclarecidas. A mim resta-me agradecer a conversa que se disponibilizou a ter comigo. No entanto, eu acho que há de salientar aqui duas coisas. É alertar as famílias para a importância, sem dúvida alguma, da criopreservação e do guardar as células estaminais para aplicações futuras, mas em caso de não quererem preservar ou guardar estas células estaminais, existe sempre a opção da doação, porque a investigação é parte fulcral deste desenvolvimento e isto é uma tecnologia de ponta e depende muito da investigação, é isto? Exatamente, muito obrigado por esse comentário. De facto, é essa a nossa missão. Todos tenham acesso, todos possam recolher o sangue do cordão umbilical. Quem quiser guardar para si e para a sua família tem formas muito acessíveis de o fazer. Quem quiser doar para a investigação também está a fazer um excelente serviço à sociedade e nós temos vários projetos de investigação que queremos desenvolver, portanto, agradecemos todas as dádivas para isso. Agora, deixe-me só colocar-lhe eu uma questão, já que tenho aqui comigo. Mais uma vez, obrigado por ser nosso cliente e por ter escolhido a crioestaminal. E eu perguntava precisamente isso, porque é que escolheu a crioestaminal? Como médico, se calhar tem aqui uma opinião um bocadinho diferente. André, olha, eu vou ser sincero. Eu fiz uma pesquisa, obviamente que já sabia que esta técnica existia, aliás, pelos estágios onde passei nos hospitais e mesmo na ginecologia e na pediatria, é muito falado estas novas técnicas. Sabemos que é uma tecnologia de ponta. Eu fui tentar informar-me junto a alguns colegas e as referenciações que tive, havia 2 ou 3, mas sem dúvida a crioestaminal sobressaía como aquela que era mais fidedigna. Havia alguns desagrados com algumas outras, mas a crioestaminal eu sempre tive as melhores referências e foi por isso também que decidi optar pelo vosso laboratório de criopreservação. E até agora, como lhe digo, é bom e é seguro termos um acompanhamento ao longo. Se houver alguma aplicação, se for alguma necessidade, sabermos que contamos em toda a fase do processo, como referiu há bocadinho, saber que há uma atenção e há um cuidado sempre com essas células e com a maneira como elas são preservadas e transportadas. Percebemos que todo o processo é super importante. E eu, como tive as melhores referências da vossa parte, foi por isso também que decidi seguir a crioestaminal e até agora estou muito satisfeito. Espero continuar assim. Muito obrigado. Obrigado, André. Deus, felicidades. Obrigado igualmente para vocês também. Bom trabalho. Obrigado. Só para finalizar, queria deixar-vos a todos este alerta que realmente temos que ver. Eu optei por realmente fazer a preservação das células estaminais do meu bebê, porque, sem dúvida alguma, para além de não ter riscos absolutamente nenhuns, nem para a mãe, nem para o bebê, como já vimos, e durante esta entrevista podemos salientar, a importância terapêutica e aplicações práticas que no futuro, eventualmente, esperemos que nunca isso aconteça, que venham a ter. Há de salientar também aqui outra coisa, não se esqueçam que podem fazer a criopreservação ou podem doar as vossas células à crioestaminal sem qualquer custo. Isto é muito importante porque a investigação é uma das áreas de aplicação mais práticas que a crioestaminal tem neste momento e é super importante que esta investigação seja desenvolvida para que mais tarde possamos ter cada vez mais aplicações práticas. Já sabem, pensem no futuro do vosso bebê e pensem nas vossas famílias. Beijinhos.